porque ele não segue um script, né? Nosso. Às vezes a gente fala assim que a gente pensa que vai alimentar a fé tendo ele seguindo o nosso script. Ó, Deus, é assim, assim, assado que tem que resolver esse negócio. Isso. Né? Do meu jeito, ó, agora. E às vezes não assim, é. Não é. Tanto que você falou, e eu adoro a história do batom vermelho, pra quem nunca me ouviu, você já me permitiu contar isso pras pessoas. Sim. E eu não sabia. 20 e tantos anos de amizade e muita afinidade com você, eu não sabia que tinha sido tão traumático a separação dos seus pais. E mesmo assim, agora vai entrar o batom vermelho. Você se separou. Deve ter sido, a primeira decisão deve ter sido muito difícil, passando por tudo aquilo, né? Sim, foi. Não, foi muito difícil. E eu não sei se para mim foi mais pesado, eu não sei ainda analisar, ou talvez não, talvez eu tenha sido privilegiada. Como filha mais velha, né, que eu separei entre 7 e 8 anos, como a filha mais velha, a minha mãe, ela contava muito com a minha força. Ai, que bonitinho. Né? Então ela falava assim para mim, cuide dos seus irmãos, cuide dos seus irmãos. E eu fui crescendo sempre com essa ideia, e quando ela fazia as contas lá, vida financeira super justa, apertada, ela recebia o pagamento dela, ela era cheque, né? Fazia o contra-cheque, né? Ela falava, vamos fazer as contas comigo, não tinha calculadora, vamos somar aí todas as despesas da casa. Não, mas então ela fazia o cálculo. Na feira, eu gasto em média tantos por semana, a gente ia à feira, eu ia à feira. Ai, que bonitinho. Tanto por semana, daí no mercado tanto, fazia tudo na casa. A minha mãe sempre contou comigo, e eu raciocinei depois com mais idade, que eu acho que a energia fortalecia para ela, né? Eu acho, né? Depois, com o tempo passado. E, na verdade, era ela que me fortalecia, porque ela foi a mãe que optou pela saúde mental dos filhos e optou por uma vida, por uma qualidade de vida, tirando 3 filhos do meio de um sítio, de uma fazenda, onde nós vivíamos em um ambiente extremamente tóxico e vulnerável. E foi pra cidade. Viemos para a cidade. Ficamos em Itapetininga em fase transitória até sair a decisão de São Paulo. Então, eu via o poder da minha mãe de tomar a decisão, de seguir em frente para uma vida melhor para os filhos. Porque o que ia ser de nós lá naquele sítio que o meu pai queria... nos pressionar, dizendo que a gente ia trabalhar na roça. Eu acho que até ele falava isso só para deixar a gente mesmo super triste e chateado com isso. Ou e a minha mostrar mãe, um domínio, né? Ou mostrar o domínio. Aqui quem manda sou eu. Então, a partir do momento que minha mãe tomou essa decisão, aquilo foi muito forte para mim. Ela é a minha pessoa, ela é a minha inspiração, sabe? De força, de resiliência e de fé. A fé mesmo do meu avô e da minha mãe. Agora, a minha avó, que é também mãe da minha mãe, do batom vermelho, a minha avó foi o seguinte, quando eu me separei, que daí eu estava assim também cabisbaixa, né, uns 37 anos, mais ou menos, fui lá e falei assim, ai, vó, pois não deu certo o casamento. Eu achando que ela era de uma geração mais... isso que eu ia te perguntar. Você achou que você ia chegar e ia dar uma escutada de um sermãozinho ali, porque ela é mais antiga, e ela falava, Nananina, não, tem 3 filhos pra criar. E daí ela te surpreendeu. Ela me surpreendeu. A minha avó falou assim, mas por quê? Por que você tá assim, tão abalado? Eu falei, pois o casamento não deu certo, né? É um pesar, porque é um luto. Você... naufragou num relacionamento que você queria que fosse para sempre, até que a morte separasse, e aquilo não deu. Não deu, tudo bem, separamos, a vida segue, mas é triste, né, vó? Falei para ela. Daí ela falou, mas já foi, vira essa página, agora levanta essa cabeça, me passa um batom e segue em frente. Nunca mais eu passei batom vermelho sem pensar na avó. Isso. É isso, é sobre isso. É a gente, mesmo nos desafios, mesmo sabendo que, nossa, vai enfrentar tanta coisa, né? Tanta coisa, 37 anos, 3 filhos, nossa, e toda aquela trauma que você já tinha passado, e de repente vai, acabou, vamos passar o batom vermelho e vamos ser felizes. Exato, como quem diz, a página vira, né? Siga em frente, tudo passa. Ela sempre falava, tudo passa. As coisas boas passam, as coisas ruins passam também. Siga em frente. Né? Isso não é motivo de ficar triste nem deprimida, porque a vida segue e tantas outras coisas
boas vão acontecer na sua vida, que um dia você nem vai lembrar desse momento que você está passando aqui. E né? Que bom a gente lembrar que a gente não vai lembrar. Que bom, exato. A gente tem que se ligar disso às vezes, Se ligar, né? quando você está passando esse desafio pesado, que você acha que você nem vai aguentar, você pensar daqui a 5 anos, 10 anos, o que vai representar daqui a 1 ano, o que vai representar isso? Vai ficar tão pequeno, né? Então, muita coisa vai passar. Passa. Você já me falou que sua mãe é uma grande mulher inspiradora pra você. Eu tô adorando fazer essa entrevista, viu, gente? Porque vem coisas assim na minha cabeça. Imagina quantas e quantas pessoas têm a curiosidade de te perguntar. Quantas pessoas já sentaram nesse lugar aqui te respondendo, mas tem vontade de te perguntar, né? E daí eu gostei de uma pergunta que essa eu vou seguir a sugestão da Amanda e da Duda, que é fantástica. Quem que é a Isildinha sem o jaleco? Adorei! Muito boa essa pergunta. Gostei mesmo. Também. Muito boa. Precisava dar os créditos numa boa dessa, né? Muito boa, muito Quem boa. Quem é essa Isildinha? A Isildinha é uma pessoa simples, que gosta de comidas simples, desde que sejam saudáveis. Não prontas. Não industrializadas. Não industrializadas. O meu gosto é simples. Isildinha gosta de viajar. Gosto de ler, gosto muito de séries, de filmes, gosto muitíssimo de ficar na minha casa, amo ficar na minha casa, gosto de chuva, gosto de estar com os meus filhos, com os meus netos, gosto de estar com a minha família. Por sinal, 1º de novembro vai ser reunião de toda a minha família aqui em Itapetininga. Que delícia. Sempre tem esses encontros, né? Aquelas tias todas vão? Vão. Juntando 3 tias dá quase 1000 anos. De tanto que eles vivem nessa família. Vive. Nossa, que Minha bênção. madrinha vai estar lá com 97 completos, né? Minha madrinha estará nessa aí. Aí tem a irmã da madrinha, a outra tia de 92. Ó, loucurão. Isso. Então é tão bom reunir com a família. A Isildinha é essa pessoa que gosta de coisas simples, gosta de um bom vinho, né? Gosto de ótimas companhias, ótimos papos. Fujo de pessoas negativas. Você consegue isso? Eu tento. Não tem gente que vai ter que conviver mesmo? Não, tem gente que vai ter que conviver. Você mas... põe um filtro? Eu fico em oração, mas eu evito contato muito próximo, porque arrasta a gente para baixo, né? Então, nos momentos que você sai de família, de amigo, você tem que optar por pessoas mais leves, mais agradáveis. Diferente que você precisa visitar uma amiga que está passando por um problema, você vai lá para ouvir, né? É diferente. É um período, né? É um período, é uma situação, você está ali para ser apoio. Mas eu sou uma pessoa feliz. Eu sou realizada no que eu faço, eu estou aonde eu realmente gostaria de estar, eu estou exatamente aonde eu queria estar, né? Acho que toda a minha conquista veio de muito trabalho, mas eu acho que eu sou uma pessoa completa e bem realizada. Que delícia isso, né? Muito a gente bom. gosta muito de brindar. Eu vi que você trouxe aqui colágeno. Trouxe. Colágeno é uma das coisas que mais ligam a gente, né? Que eu gosto muito de colágeno. Você me ensinou sempre sobre isso. E você trouxe taça pra gente brindar com colágeno? Vamos, Pode? Sim, trouxe. Nossa, que delícia. Vamos brindar. Gente, ó, até a garrafa é chique dela. Eu amo essa vida. Colágeno verde e sol de maracujá, Tuti. Bom demais. É um suquinho, né? Sim, é um suco. Já cuida da gente, Verisol. Cabelo, pele e unha. Vamos aproveitar, porque já que é colágeno. Ai, tintim, amiga. Tintim, Tuti. Ai, que maravilhoso. Vou brindar? Vamos brindar. E vou tomar, porque no decorrer desses anos todos, as pessoas te conhecem aqui no Pod Easy. E isso é sem fronteiras, porque é a internet hoje, graças a Deus, mas eu te conheço há muitos anos. E a gente sempre teve essa mania de brindar. E você falou aí pra mim de lista, de gratidão. Pode ser que o cérebro negativo de alguém, ou aquele pedacinho traiçoeiro do cérebro que todo mundo tem, ele vai buscar e falar, mas hoje em dia ela é realizada. Hoje em dia ela tem tudo isso. Hoje em dia ela é super, super requisitada, fantástica. Mas todo mundo tem uma lista de gratidão. Você acha que a gente ainda tem que aprender, mesmo que os pequenos momentos, a gente tem que aprender a ter gratidão e brindar os pequenos momentos? Tem. A gente tem que ter essa humildade para enxergar, parar para enxergar essa gratidão.
Hoje a Aline falou no podcast uma coisa muito bacana. Às vezes você acorda de manhã e você já pega o seu celular, para você ver se já tem mensagem, já tem compromisso, já tem resposta. Você já acorda ali com um turbilhão de coisas na cabeça, né? E eu tenho buscado nesses últimos tempos, eu tenho buscado acordar pela manhã e a primeira coisa agradecer, porque a gente não precisa passar por necessidade para entender a importância, porque a gente vê os outros. Você vê uma pessoa com uma dificuldade visual, que está perdendo a visão ou não está enxergando. Né? Você fala, meu Deus, obrigado pelos meus olhos, que eu consigo ler livro, assistir filme e os meus olhos são perfeitos. Então você não precisa passar, né, por nenhuma tragédia de saúde para você ser grata à saúde que você tem. A casa que você tem, é só olhar, né, Tuti? Só olhar ao redor, né, as pessoas que você convive, tudo aquilo que você conquistou. Então, Deus já nos deu o dom, né, o dom da vida e nos deu inteligência. Então, a gente tem que estar usando sempre, e a lista de gratidão, ela tem que sempre aumentar. É parar e olhar. O que eu tenho para agradecer agora, sempre alguém tem. Sempre alguém tem. Mesmo nos momentos mais difíceis, que deve ter passado aí alguns episódios na sua cabeça, que a gente não precisa nem perguntar, tem coisa que a gente não precisa nem falar, mas mesmo naqueles momentos, passando por aquele problema, tinham coisas para agradecer. Sim, né? Eu sempre agradeci. Quando eu me separei, eu pensava assim, mas que bom que eu tenho meus 2 filhos, que são realizações. Eram realizações da minha vida, né? Que bom que eu tenho saúde, que bom que eu tenho trabalho, né? Que bom que eu ainda tenho longos anos de vida para corrigir a minha rota e para recuperar de tudo que eu passei. Eu sou bastante racional, né? Então eu procuro olhar do ponto de vista matemático. O mundo vai acabar porque aconteceu isso com você? Não, porque eu não sou o centro do mundo, né? Não vai acabar. Então nós temos coisas para caminhar e para evoluir. Então, a gente tem que usar, né, o nosso raciocínio. Já passei por tantos desafios, vou passar por mais esse. Exatamente. Né? E você nunca está sozinha. O peso, a força e o desempenho do músculo está relacionado à quantidade de músculo. Sim. Por isso, a doutora falou aqui do Pepti Strong, todos os suplementos que aumentem músculo, que daí você vai ter mais força, né? E já que ela tem mais gordura nas pernas, né? Talvez no braço, aí ela não tem a mesma força de que uma pessoa que não tem o lipedema. E a gordura do lipedema ela é diferente da gordura do resto do corpo, né? A gordura do lipedema ela é muito mais resistente à dieta e à atividade física. Então, é difícil de perder essa gordura. Então, por isso a gente precisa associar suplementação, uma drenagem, às vezes até algumas... tratamentos estéticos mesmo, ultrassom. Ultrassom, para quebrar a gordura. Para quebrar a gordura, né? Para desinflamar ali. E até se a gente vê casos muito graves, é a cirurgia, né? A lipoaspiração. A lipoaspiração, nas pernas e no braço, né? Que são as partes mais acometidas do corpo. Sim. Tá. E quais suplementos no lipedema você não abre mão? Resvitec. O Resvitec. É incrível, que é o transresveratrol, né? Isso. Que é fantástico para essa parte anti-inflamatória, antioxidante do organismo. Esse suplemento, ele veio mesmo pensando nisso e foram feitos vários estudos, né? Focado no lipedema. É muito bom. É um resveratrol quase puro. É um resveratrol com ação com mais muito biodisponibilidade, boa. Mais biodisponibilidade. É um processo para desinflamar, feito com o resveratrol. Ele é extraído da uva, né? Da semente, da casca da uva. Mas a quantidade de resveratrol no Resvitec, ela é uma quantidade bem boa e bem pura, né? Então, tem uma ação bem rápida. Então, o Resvitec... Castanha da Índia. Gel, creminhos que aumentem um pouquinho a circulação na região. Até, às vezes eu falo para as pacientes, aquelas escovinhas, sabe? De cerdas, de sardinhas. Passar na região, porque ali estimula, né, a circulação. Porque essa gordura do lipedema, ela tá
em hipóxia. Então, você precisa fazer chegar fluxo ali, Sim. para ela conseguir ser mais metabolicamente ativa. Entendi. Nossa, e a drenagem também E a drenagem. contribuiria bastante com o lipedema. Sim, a drenagem também. E o acompanhamento com o profissional, né? Porque Sim. sozinho vai ser difícil a pessoa... E a gente vê, muita gente liga na farmácia, quando a gente faz divulgação de lipedema, das fórmulas que nós fazemos, dos ativos isoladamente, um ômega 3, que é anti-inflamatório, Sim. um ácido alfa-lipóico, o resveratrol que tem no Resvitec, Cúrcuma, né? a também, cúrcuma importantíssima. também é anti-inflamatória, né? Quando a gente fala um pouco de lipedemia, assim, a pessoa quer essa fórmula, né? E a gente sempre fala, não tem como resolver o lipedema só com a formulação. Vai ter que fazer o exercício. E até dosagem, né, Izzy? Dosagens. Às vezes a dosagem para uma não é a mesma para outra, Com né? certeza, com certeza. Esses cremes também que melhoram a circulação do sangue, para que a pessoa passe na casa mesmo, Sim. né? Ou até leve numa massoterapeuta para fazer essa drenagem, vem tudo somando Sim. a esse protocolo do lipedema, gente. Então, temos alternativas, temos várias soluções, mas precisa de um profissional, porque parece-me que era muito baixo o diagnóstico de lipedema, Sim. né? Não tinha tanto antigamente. E acho que assim, é igual eu te falei, associavam a obesidade, a mulher também não procurava muito médico, acho que para reclamar disso. Porque a gente vê que essas mulheres com lipedema têm já um pouco uma autoestima baixa. Elas não gostam de usar saia, de usar shorts, porque tem vergonha, né? Sim. Então, elas às vezes também era um tabu, né? Elas não queriam falar disso. Eu fui até esse final de semana num curso de lipedema, que a gente teve uma mulher que ela foi uma modelo pra gente aprender onde avaliar, o que dava pra fazer. E ela falou, a gente quer esconder da gente mesmo que a gente tem essa doença. Puxa vida, para autoestima é péssimo. Totalmente. E que bom que é a famosa que bom para todas as outras mulheres, né? Que ela divulgou essa situação dela constrangedora para alertar as outras pessoas, né? Exatamente. Que ela é muito linda. Ela é. Né? E tem nas pernas, né? Sim. Então, o apoio, né, também dessas pessoas, dessas famosas que tem, é muito bacana, porque encoraja a mulher a procurar ajuda, procurar tratamento. E o exercício físico também é fundamental. Fundamental. Esses adequados, né? Musculação. Panturrilha, é muito importante treinar pro aporte venoso, né? Pra gente conseguir fazer o fluxo sanguíneo funcionar bem. Panturrilha é o nosso segundo coração, né? Então é importantíssimo treinar. Bicicleta? Bicicleta de baixo impacto, né? Baixo não, impacto, aquelas aulas de spinning não é muito interessante. É tudo baixo impacto, para não causar mais inflamação. Mais inflamação. Ah, tá. Alimentação e fazer essa suplementação aí adequada que a doutora falou. Enfim, esse assunto é inesgotável, né? Inesgotável. E associar também é importante a avaliação com algum outro profissional médico vascular para uso de meia elástica, que é muito importante. Ela tem que fazer uso de meia. Ah, também a meia. Também, o shortinho ou a meia. Ah, então é um conjunto de estratégias. Vocês que estão com uma dúvida se tem lipedema ou não, procurar avaliação para ter o diagnóstico correto. E também não vai acreditar em qualquer divulgação aí da rede social e se diagnosticar, eu tenho. Eu tenho lipedema. Nem espere que a vizinha também dê esse diagnóstico por você, as comadres. Então, para isso, existem profissionais que vão te dar o diagnóstico correto e o tratamento correto para você encurtar o tempo, né? Sim. Senão você fica, toma isso, toma aquilo, eu vi essa fórmula. Eles levam lá na farmácia, eu vi essa fórmula. É boa para lipedema? É boa para lipedema, mas você sabe que o lipedema é muito mais complexo do que só uma formulinha. É a mesma coisa do emagrecimento, né? Que é um complexo que tem que estar tudo associado. Nossa, foi enriquecedor. Luísa, tem uma cliente sua, algum caso seu que você queira contar? Claro que guardando aí o nome, né? Que você acha que foi um diferencial, um divisor de águas na vida dessa pessoa, em termos de autoestima, em termos de equilíbrio metabólico, ou de libido, ou de melhora geral
de sintomas, né? Porque aí não tem ninguém que não fique feliz perdendo peso, né? Sim. Mas não é só subir na balança e falar que perder peso. Você tem que trocar a gordura pelo músculo. Você tem algum caso que você pudesse contar bacana para nós? Sim. Tem uma paciente minha que ela era totalmente ativa. Ela fazia um monte de coisa. Bicicleta, corria, musculação. Ela falou, eu faço a mesma coisa, mas assim, eu não quero mais fazer. Eu não tenho vontade. Eu não quero sair de casa. Não tenho vontade de viver. Ao mesmo tempo que o meu corpo pede, mas a minha mente não quer. Certo. Eu comecei a ganhar peso, não tô conseguindo perder peso, faço as mesmas coisas, como as mesmas coisas e não emagreço. E aí a gente entrou com a reposição hormonal, com as suplementações, e ela voltou falando, meu Deus do céu, eu sou outra pessoa, minha vida mudou da água pro vinho. Eu tenho vontade de fazer as coisas, porque a mulher ela começa a perder essa vontade de fazer as coisas, né? Sim. Quando ela entra na menopausa. Perde o desejo. É aquela energia, né? A energia, exatamente. Aquele ânimo. E assim, o que me entristece também é pegar pacientes que já chegaram com 3 anos, 4 anos de menopausa e que a vida inteira reclamaram, né, nesses anos que se passaram para outros profissionais e foi taxado assim, é normal, tem que passar por isso. Dói. E aí até peguei uma paciente com uma osteoporose instalada por falta de tratamento da menopausa. Lamentável. Triste. Já falamos também tivemos algumas oportunidades para falar disso, Luísa. E infelizmente existe isso, né? Muitas mulheres chegam, a minha mãe passou por isso, minha avó passou, falou que é normal. E a gente sabe que às vezes as pessoas não têm o conhecimento. O objetivo do podcast é levar o conhecimento. Eu sempre falo, olha, mulherada, vocês que ficam se abanando, pelo amor de Deus, transpirando, rosto vermelho, esfogueando, irritada a ponto de matar o próximo. Eu falo, não chegue nesse ponto. Se seu filho já começa a falar, você tá irritada, mãe. Porque eu falo que minha mãe foi assim. Ela era, qualquer coisa ela estourava. Eu falava, meu Deus, mãe, acho que você tá precisando começar a ver da reposição hormonal, né? Até começamos a reposição hormonal nela. Mas era assim, um estresse fora do normal. Eu falei, seu marido começou a reclamar que você não tá com paciência pra nada, vai no médico e começa a investigar. Exato. Tão difícil para essa pessoa que tá nessa situação dizer não. Né? É justamente pelo medo por esse sentimento de medo de perder a estabilidade da relação. Eu acho que na psicologia eu costumo falar que é difícil a gente fazer uma explicação muito unilateral, né? E isto é por causa disto. Tá. Mas, dentre as variáveis que eu enxergo, primeiro é o medo, né? O medo de você não se ver como uma pessoa independente desse parceiro e aí acaba cedendo e vivendo todas essas questões que a gente tem comentado aqui. Mas eu acho que, num segundo momento, tem as questões financeiras, às vezes, envolvida, né? Às vezes é o parceiro que é o provedor dessa casa, e às vezes a mulher não consegue enxergar ainda a potencialidade que existe nela e acaba cedendo em função de manter esse casamento, essa relação. Por filhos também? Filhos, relacionamentos financeiros. Então, assim, cada caso eu acho que é uma variável que pesa mais, né? Mas o medo, com certeza, prevalece. O medo de perder a estabilidade. A estabilidade e não se ver como uma pessoa inteira sem aquela pessoa, né? Sem aquele parceiro. Uma dependência emocional, né? E com certeza eu imagino que também causa danos para o outro, né? Uma pessoa totalmente dependente do outro, o outro também deve, você falou da exaustão, né? Mas o outro também deve ficar exaurido de ter uma pessoa que está o tempo todo ali protegendo, cuidando, paparicando, em excesso. Isso não acontece também? Ou você acha que tem pessoas bem confortáveis com essa situação? Eu acho que para mim me cansaria. Eu penso que tem pessoas que acabam se acomodando com esse excesso de cuidado. Sim. Né? Mas você passa a ver essa pessoa que é o seu parceiro como cuidador muito mais como um indivíduo mais maternal. Vamos pensar na relação homem e mulher, né? Muito mais maternal, e você vai perdendo de enxergar esse parceiro como uma mulher, né?
E aí eu acho que abre portas para você, né, para aquele que está sempre sendo cuidado, né, buscar fora outras coisas, né, que às vezes essa mulher que está cuidando o tempo todo vai se distanciando do seu eu mulher. Entendi. Nossa, o equilíbrio faz parte de tudo, né? O equilíbrio e o autoconhecimento, né? Entendi. Quando você falou que você usa a técnica no seu trabalho, técnica Gestalt, é isso? Isso, Gestalt terapia. Gestalt é uma palavra de origem alemã que significa fechamento, bom fechamento, né? Então, assim, tudo que a gente vive na nossa vida que está aberto, que está mal resolvido, isso fica na nossa consciência como chamando, gritando para um bom fechamento, e fica gastando energia. Então, Gestalt terapia, porque a gente pensa assim que o objetivo da nossa vida é fechar essas necessidades que estão em aberto, né? Para que a gente possa viver de uma forma saudável. As gestalts ao longo da nossa vida abrem-se e fecham o tempo todo. Ah, entendi. Né? Então, trazendo assim por uma... bem assim, básico para ficar mais fácil de entender, eu tô com sede, né? Essa é uma gestalt aberta, então eu vou lá e tomo uma água, aquilo se encerra, né? Então, praticamente. Agora, pensando no nível emocional, né? Eu estou com uma questão no meu relacionamento que eu preciso resolver, mas eu não quero fazer contato com isso, porque isso vai me trazer estresse, desgaste, ele não vai me ouvir, então eu não faço contato, mas aquilo fica aí aberto. E fica gastando energia. E fica chamando para ser resolvido. E aí, às vezes, isso entra num nível tão estressante que você passa a ter sintomas físicos. De ansiedade, dor de cabeça, problema na pele. Aí cada um vai expressar essa necessidade de fechamento de uma forma psicossomática específica, né? Então, o cérebro fica doente, digamos assim, as emoções... As emoções, o nosso organismo pede estabilidade. Quando tem algo que está chamando, né, que está em desequilíbrio, aquilo fica chamando para que seja resolvido, para que seja cuidado, para que seja olhado. Só que não é todo mundo que quer fazer isso, porque isso às vezes é muito doloroso. Né? E a gente vai entrar em contato com coisas que às vezes, puta, não quero resolver isso agora. Aí você pensa, eu vou deixar para amanhã. Vou deixar para amanhã, daí quando você vê, passou um ano. E quando você vê, você já passou 10 anos e você está presa naquela relação, né? Quantas vezes eu vejo isso no consultório, né? Sei. Pessoas que estão presas há anos numa relação que está... Você fala, como é que a pessoa consegue? Sim. Abafar, né? Aquele sentimento, aquela gera frustração, gera dor, gera angústia, e isso pode somatizar, ou seja, doenças que podem aparecer, né? Sim, e sair disso muitas vezes gera aquela culpa horrível, né? Porque principalmente as mulheres que são criadas desde pequenininha para ser a boazinha, educada, a que aceita tudo, para ser amada, né? Se você for boazinha, você vai receber um presente. Então, as mulheres também, eu acho, principalmente... Hoje em dia, eu acho que isso está mudando, né? Com a educação e tal, mas as mulheres aí, eu acho, de uma faixa principalmente 40 a mais, 50 a mais, eu acho que ainda trazem dentro de si essa culpa muito viva, né? De que se ela não for boazinha, de que se ela não enxergar o outro, ela não vai ser amada. Tá. Mas ela tá com 50 anos, foi boazinha a vida inteira e tá numa relação... Mas existe. Tá numa relação frustrada, sufocante, exausta. Se perdeu de si, né? Perdeu. Para estar com o outro. Eu já vi casos assim... Tem crises de ansiedade. Crise e de aí ansiedade. tá com depressão e não sabe por quê. E daí toma medicamento químico. Anula tudo isso, não faz contato e vive essa vida disfuncional, né? E quanto mais tempo nós demoramos para tomar atitudes, né, acho que mais sofrido é, né, Aline? Mais difícil e mais sofrido né? Sim, porque você mudar um modus operandi que já está ali estabelecido há 10 anos é muito diferente de você mudar, né, um comportamento que começou há 1 ano. Sim. Então,
equilíbrio. Né? Até tem uma pergunta aqui, mas você já falou bastante sobre práticas simples que podemos adotar no dia a dia para fortalecer o nosso relacionamento com nós mesmos e, consequentemente, com o outro. Você já falou. Então, você já falou algumas coisas. Já tem vários sinais que mostram a exaustão, né? Você mostra que esse relacionamento está se sentindo cansada nele. Você já mostrou aí a frustração, o medo. Mas que práticas vamos adotar no nosso dia a dia para fortalecer esse relacionamento? E fortalecer o eu. Eu gosto também de trazer de novo um pouquinho o conhecimento da neuropsicologia, porque assim, da mesma forma, né, que quando você está num relacionamento que o estresse é o norte, né, você tem uma série de reações químicas no seu corpo, né, que liberam cortisol, hormônios, né, que causam até uma degeneração, né, celular, vamos pensar assim. Quando você está num relacionamento seguro, de parceria, de companheirismo, onde existe respiro, flexibilidade, você produz oxitocina. Sim. Né? Que é um hormônio que melhora o teu bem-estar, o teu humor, né? A sua capacidade de se autorregular. Então, você estar num relacionamento saudável e isso começa com a sua relação consigo mesmo, não é só... É uma questão importante fisicamente também. Né? E não só social. Sim, porque senão virão as doenças. Sim. E são doenças crônicas, né? Sim. Essas doenças de ansiedade, de depressão, são doenças crônicas que podem levar anos e anos para ter solução, né? Insônia. Uma dica, assim, bem simples, né? Que eu acho que todo mundo pode fazer, independente de estar num processo terapêutico ou não, né? Pensando, assim, no autoconhecimento. Hoje a gente vive muito em função disso aqui, né? O celular está sempre nas mãos e você acorda e você já vai ver celular. Então, eu sempre falo, acorda, presta atenção como é que você tá, né? Faz contato com como é que você tá acordando hoje, o que você precisa, o que está sentindo falta, né? Faz contato com essa necessidade básica, né? Ao invés de simplesmente acordar, pegar o celular, ver se tem mensagem, já vai entrando em rede social, né? Totalmente desconectado do seu eu, né? Então, quando você acorda, respira, faz contato consigo mesmo, eu acho que assim, a chance de você dar um norte mais centrado para o seu dia é muito maior. Menos acesso à rede social. Porque também a rede social, se você não está bem... eu também não sou contra a rede social. Eu não sou contra a social. Eu acho que uma rede... tem muito conteúdo, né, importante na rede social, Sim. né? Isso aqui que a gente está fazendo aqui, né? Levar o conhecimento para outras pessoas, debater um assunto tão importante, é formidável hoje em dia. Mas... se você vive em função disso, né, somente de ver o outro, de ver a vida do outro, de não fazer contato com aquilo que você precisa, você se distancia do seu eu. Sim. Você se distancia da sua necessidade, de quem você é. E isso, a longo prazo, não é bacana. Até abafa as suas emoções, né? Mas também frustra, porque você acaba vendo uma realidade na rede social que não é sua, né? Você acaba vendo coisas as comparações, assim, né? Ficam enormes, porque ninguém vai postar briga na rede social, né? Na rede social tá todo mundo bonito, na festa, na viagem, né? E aquilo a gente tem que entender que é um recorte. É uma faceta. É um recorte, é um momento. É um momento apenas, né? E muito interessante o que você falou. Nossa, Aline, esse tema, ele tem muitos desdobramentos, né? Sim. E a gente está falando mais das relações afetivas aqui de casal, mas isso também se estende para filhos, né? Familiares como um todo. A gente vê na nossa convivência, né? Pessoas que se anularam 10, 20, 30 anos em função do outro, né? Às vezes até por motivo sério mesmo de doenças, né? Mas às vezes porque se dedicou à família inteira. Eu recebo também clientes na farmácia que falam, né? Nossa, eu cuidei dos filhos e dos netos
Agora que eu tô começando a olhar para mim e agora que eu tô começando a pensar, eu me abandonei. São palavras que eu ouço. E principalmente eu imagino que você deva ouvir isso de mulheres, né? Porque, de novo, Mulheres. né? A gente vive numa cultura ainda muito machista, patriarcal, onde a mulher ela foi criada para servir, Sim. né? Então, a mulher que não servia, ela né, não era bem vista, era uma mulher egoísta, né? E ela vivia na culpa. Sentimento de culpa. Então, é tão bonito quando a gente consegue, né, encontrar pessoas que conseguem perceber que, mesmo depois de uma certa idade, ela pode fazer diferente. Dá uma reviravolta. Né? A pessoa, ela se abre, o semblante modifica, né? Ela fica revitalizada. Porque a pessoa que está anulada ali naquela relação em função do outro, ela se perdeu, né? Tá ela opaca. Tá opaca, sem brilho, né? E a mulher Sem brilho, infelizmente. E a mulher que se descobre, né? Ela fica muito mais bonita. Muito mais bonita. Teve um caso de uma cliente nossa, que ela sempre está na farmácia. Quando ela casou-se, veio o enteado, o filho do marido, né? Ela passou uma vida se dedicando ali e tal, trabalhava também, vida bastante puxada para ela, porque trabalho, família, enteado e tal. Ela não teve filhos dela, só teve desse enteado. E ela abriu mão de muitas coisas para cuidar. Caso comum aí, que tem vários, né? Depois, esse enteado acabou casando e trouxe a mulher para morar com eles. E ela falou, durante todos esses anos, parece um caso banal, né? Mas você vê a dor de cada um, né? Eu tô querendo trazer aqui um caso simples, comum, mas que traz a dor, né? Ela falou que daí ele casou, trouxe a mulher e a moça já estava grávida. Aí ela falou, pera um pouco, eu passei uma vida aqui cuidando, né? Você era pequeno, seu filho trouxe uma vida. Agora ele vai trazer a esposa e um bebê e vai ficar tudo aqui em casa na minha responsabilidade para eu cuidar. Nesses 20 anos, nós nunca viajamos, ela com o marido. A gente nunca viajou. Tudo é para o seu filho. E tá certo de você dar toda... Mas agora ele já tá com 20 e tantos anos. Tá na hora de trabalhar, de ter o espaço dele, de ter a casa dele. Daí quando ela falou isso, Aline, que ela contou para mim, tadinha, chorando ali, né? Eu dei uma de psicóloga, viu, Aline? Mas é que é a escuta, né? Brincadeira, não dei de psicóloga. Às vezes o que a pessoa tá precisando ali é que você a escute com empatia, né? E compreenda a dor dela, de ter se doado esses 20 anos pro filho, para não sei o quê, para não sei o quê, para nunca ter sido olhada, nunca fez contato com aquilo que ela fazia sentido para ela. E aí ela foi procurar para... Imagina o tamanho da frustração. Da frustração, da dor, né? Até o sentimento de eu não sou importante. E de não ser vista, de não ser validada, né? De todo esse sacrifício não ter sido reconhecido. É muito triste isso. Triste, Ela queria se cuidar, foi buscar algumas coisas. Colocou limites, deu um grito de independência. Deu um grito, começou a se cuidar, mas aí a casa caiu, né? Sim. Porque daí acha que a pessoa o quê? Você é egoísta, você só pensa em você, não sei o quê. Daí vem aquelas várias discussões que para uns é muito claro, para mim foi muito claro, que ela abriu mão de muitas coisas que ela poderia ter feito em função da família, do outro. E a hora que ela quis dar esse grito de independência, a casa caiu. Você eu vejo vê isso também. Eu vejo que, assim, às vezes a casa cai, né? Acontece a implosão ali e nunca mais... Né, o casal se separa, não consegue mais construir um novo jeito de viver. Mas nem sempre acontece isso, né? Às vezes uma boa reforma... quando você vai reformar um ambiente, você sempre reforma para deixar ele melhor. Sim. Né? Então, eu penso que se ambas as partes, né, buscam um mínimo de autoconhecimento, entendem que aquele modo de existir não faz mais sentido, né, e estão ambos
unidos nesse objetivo de reformar essa casa, de reconstruir esse relacionamento, eu acredito que isso possa salvar essa relação, sim. Não, com né? certeza. Quando ambos estão conscientes, né? da forma como eles estavam vivendo e estão abertos ao novo. Ao novo, né? Que talvez o novo não faça sentido para um. Agora, se só um não quer, se um faz questão de manter aquela forma, aí com certeza... Com certeza não vai dar certo. Tem que encerrar essa página. É hora de virar essa página. É hora de virar. E aí tem também as quantidades, né? Isso, eu faço a quantidade certinha. A gente tem um programa para isso, né? Um software que faz os cálculos, né? A gente coloca... Chique. Não é assim a olho, não. Sim. A gente tem o software. A quantidade de proteína, né? Isso. Quanto que o gatinho vai comer de proteína e o cachorro é diferente. Exatamente. Lembrando que o gato, ele é carnívoro estrito, né? Então, ele não pode deixar de comer a proteína em alta quantidade. Entendi. O cachorro, ele precisa de uma quantidade de proteína maior, né? Do que carboidrato e gorduras. Então, a gente já faz essa quantidade formulada certinho para cada animal, para cada estilo de vida, para cada peso, né? Aqueles animais que precisam emagrecer, né? A gente tira a quantidade de carboidrato, né? Para uma low fat. Não tem uma modalidade low carb? O low carb, que é menos carboidrato, maior quantidade de proteína. Né? Para favorecer o emagrecimento. Tá. Né? Para os animais também tem essa modalidade. Tá. Então, daí é tudo você individualizado. Também, na sua clínica, você também faz a orientação para os tutores. Isso. Tanto da ração pronta, quanto também se for fazer na casa. Quanto do alimento natural. E o que um cachorro comeria de carboidrato? No meu tempo, comia pão, arroz, fubá. feijão. Fubá, né? Fubá, Antigamente o que come de carboidrato? De carboidrato. Pão, eu sei que não pode dar para pet. Não, pão não pode. Pão, pizza... Né, que as pessoas gostam de dar a massinha, né, da pizza. Sim, né? Aí eu falo que é muito excesso de carboidrato, né, para esses animais. Vai gerar só ganho de peso, que vai levar a uma obesidade, que vai trazer outros problemas metabólicos. Pro humano também. Exatamente. Aí eu faço aquela comparação. Também. Aí eu faço aquela comparação. Né? A gente sabe que se a gente comer excesso de carboidrato, o que vai acontecer? A gente vai engordar? Sim, né? Caloria vazia. Exatamente. E a mesma coisa para os animais. Vira só excesso, vai virar só gordura no animal, né? Vai trazer problemas respiratórios, né? Principalmente aqueles pets que são peludinhos, né? Que a gente não consegue ver, às vezes, né? O percentual de gordura. Entendi. Aí vai ver, tá com dificuldade de respirar. Vai ver, tá acima do peso. É excesso de gordura, excesso de carboidrato. Mas qual carboidrato ele poderia comer na alimentação natural? Eu gosto da batata doce. É igual para humano. Igual para humano, exatamente. Né? Antigamente a gente usava muito arroz, né? Mas hoje em dia a gente já não usa tanto mais. Porque a quantidade de arroz vai ser maior e tal. Mas alguns animais, eles aceitam bem o arroz, né? E na alimentação crua, a gente acaba utilizando mais os vegetais como fonte de carboidrato. Usa o vegetal também? Isso, exatamente. Que bacana. Legumes. Fruta eles comem também? Comem frutas também. Algumas frutas, né? Às vezes a fruta ela é muito doce, tem um teor mais alto de açúcar e a gente acaba não utilizando. Interessante. Né? Lembrando que uva não pode dar de jeito nenhum. Uva para nenhum? Nenhum animal não pode. Nem gato, nem cachorro? Nem gato, nem cachorro. O gato já nem come, né? O gato já olha assim, não quero esse. Mas ele causa problema renal. A uva causa problema renal, então não pode de jeito nenhum. Não sabia também. Interessante. Aqui a gente não pode ir e a gente aprende. Mas, mais uma vez, né? Como mostra que a alimentação, quando a gente fala em natural, é basicamente o reflexo da alimentação do tutor, né? Porque se o tutor tem uma dieta saudável para ele, isso vai ser mais fácil de transportar para o pet. Ele já tem essa consciência. Mas ainda a gente tem tutor que cuida muito bem da alimentação do pet e não cuida da dele. Olha. Às vezes isso acontece. Né? Cuida melhor da alimentação do pet do que da própria alimentação. Você não vai dar uma fritura pro pet. Sim, mas ele come. Mas ele come a fritura. Imagina que vai dar torresmo pro pet. Você não vai dar, mas você come o torresmo, né? Mais ou menos nesse caminho, Sim, né? mas vira e mexe, aparece os cachorrinhos lá que comem o torresminho que o
O tutor tá comendo ali, daí vai lá e dá um pedacinho. Ah, interessante. Essa parte de alimentação é curiosa, porque eu vi que aumentou bastante, né? Agora, nesses últimos tempos, até profissionais, né? Especializados, profissionais que fazem comidinha, vende, né? Para os Sim, pets, já sim. comidinha já balanceada. É bem interessante. Tem que- empresas, né, que fazem já a Empresas, alimentação, já vi, já manda congelado pro tutor. para facilitar. É muito interessante que mudou. É um mundo, né? Nós estamos falando aqui da veterinária integrativa, estamos tentando aqui nesse podcast trazer informações para você que tem seu pet ou que quer ter ou vai adotar, né, um pet e quer conhecer mais. Então, a gente está trazendo essas informações aqui com as meninas que são especialistas no assunto. Mas claro que o assunto é muito mais amplo do que nós vamos conseguir falar aqui. Deixe a sua dúvida, porque depois as meninas respondem, viu? Agora, Renato, eu gostaria de saber a parte de exames. Até eu coloquei uma pergunta aqui. Exames, assim como os humanos devem fazer seu check-up anual, que exames que você considera que é essencial, que tem que fazer periodicamente, né, para ter essa saúde preventiva em dia com os nossos pets? Hoje, né, a gente tem uma preocupação muito grande com a parte metabólica e pensando aí na prevenção, a gente tem já uns painéis de exames de acordo com a idade do pet. Ah, tá. Então, assim, até 7, 8 anos, a gente considera o pet adulto. A partir daí, a gente já classifica ele como um senil, terceira idade. Então, nós temos exames que são feitos para os filhotes, exames que são feitos para os adultos, exames que são feitos para os mais velhos. E o filhote até quanto tempo? Normalmente é 1 ano, 1 ano e meio. Um ano é filhote. É que pra gente vai estar com 20 anos é filhote, né? É verdade. Depois Mas- passa para ser adulto. Normalmente no protocolo inicial, né, no primeiro ano de vida, o foco maior realmente são nas vacinas. Vacinas. Né? A gente tem que fazer as vacinas como preventivo de doenças infecciosas. Então, e é um animal que ainda não tem uma imunidade muito ativa, tem maior risco de se contaminar. Então, no primeiro ano, a gente foca muito na prevenção com vacinas. A partir daí, a gente começa a oferecer os exames periódicos, né, como o hemograma, uma função renal, função hepática, e aí a gente vai avaliando a situação do paciente. Chega um paciente já é obesinho, já está com o peso um pouco acima, a gente tem que dosar colesterol, triglicerídeos, ultrassom de rotina também, pelo menos uma vez ao ano é muito importante fazer para identificar algumas alterações abdominais. Aí a gente começa a trabalhar a questão de castração, né, a partir de 1 ano a gente vê aí quais são os riscos de animal ter gestação, se o tutor quer ou não essa condição. E aí, cada ano, a gente vai fazendo o painel de acordo com a necessidade. A gente tem visto muito doenças metabólicas hoje na clínica, associada principalmente à má alimentação, Uma alimentação. né? O excesso aí de carboidrato, gorduras e açúcar. Aumenta a gordura no fígado, No fígado, inclusive. cada vez mais de alteração hepática por lipidose, por Mas acúmulo de gordura. Humano também, né? Né? Tanto a gente fez isso no ultrassom quanto nos exames. Pacientes com diabéticos, também aumentou bastante o número de pacientes diabéticos. Hipotireoidismo também Não tem bastante na creio. veterinária. E são todos fatores que são comorbidades, né? Que vão piorando e caindo a qualidade de vida do pet. Mas a partir aí de 8 anos também a gente inclui avaliação cardíaca, porque a gente tem bastante paciente cardiopata que precisa de medicamento contínuo. E a ultrassonografia, sem dúvida, é um bom acompanhamento preventivo de neoplasias e doenças internas que a gente não consegue ver. Mas é por idade, assim, a gente classifica também a situação, às vezes é um animal que é de fazenda, animal que é de apartamento. A gente tem tá. que entender o estilo de vida do pet para fazer um painel. Mas pelo menos, que nem humanos, uma vez ao ano é interessante Uma fazer um vez ao check-up. ano. Vejo que é uma responsabilidade a gente adotar. Eu falo em adotar porque eu sou a favor da adoção, né? Se eu tivesse que ter um pet, eu adotaria. Eu acho bacana porque nós vemos a necessidade da nossa cidade aqui, né? A gente vê tantos cachorrinhos aí na rua, é uma tristeza horrível. Você vê, acho que a gente vê, analisa uma cidade, quando você chega numa cidade que você nunca foi, se você vê lixo na rua, as calçadas abandonadas e um monte de cachorro solto para a rua, não te dá uma sensação horrível de abandono, de maus tratos, de uma comunidade que não está preocupada com os problemas da sua comunidade, porque não adianta a gente ficar esperando só do governo. Governo municipal, governo estadual, governo federal, a gente não tem que se preocupar. Esses pets na rua são responsabilidade nossa também, né? Então a gente tem que ajudar as ONGs
Eu nunca trouxe nenhuma ONG aqui, mas eu gostaria de trazer, porque a gente tem que ajudar essas ONGs que elas estão preocupadas com esses pets na rua. E tem tantos cachorrinhos lindos que eu já visitei a UIPA. E aí você apaixona pelos pets, né? Se eu tivesse que pegar, eu adotaria. Mas você que quer adotar um pet, acho que tem que ouvir esse podcast certinho, porque é uma responsabilidade você fazer as vacinas, se é filhotinho até 1 ano, acompanhar com o médico, não ficar comprando, não sei se vende vacina na internet, deve vender, porque na internet vende tudo. Olhando no vídeo mais Não nada. sei. Eu acho que Não vacina sei. não, mas em agropecuárias tem, Medicamentos. né? E a gente é uma coisa que a gente deixa bem claro, que existem vacinas e vacinas. E além da qualidade da vacina, o primordial é como essa vacina é armazenada. Né? Por exemplo, na clínica nós temos geladeira específica para isso, com termômetro controlada diariamente. Se acaba a energia, a gente tem um no-break na geladeira para segurar a temperatura para que essa vacina não estrague. Tem toda uma preocupação de qualidade de vacina. Então não adianta vacinar uma água suja, né? A gente tem que fazer uma vacina que a gente sabe que vai ter um respaldo e realmente um resultado preventivo. Você recebe mais homens no seu consultório, mais jovens, pensando na longevidade, ou hoje eles já chegam para você com muitos sintomas desse declínio hormonal? O que a gente percebe, né? O paciente, ele vai procurar o homem, né? O perfil do homem, né? 40 a mais, ele vai procurar o homem quando algo está muito errado e ele não está se sentindo bem. Tá. Diferente da mulher, que a mulher já tem como rotina, lá desde a adolescência, a rotina de frequentar o ginecologista, e aí depois vai fazendo exames de rotina, Papa Nicolau, exames hormonais, ultrassom. O homem vai deixar isso para acontecer lá nos 50, 60 anos. Então, quando o homem vem antes disso, é porque os sintomas já estão mais agravados. E aí eu tenho percebido que no último ano eu tenho tido uma procura muito maior, a gente vê um interesse maior no homem, 40 a mais, relacionado à parte hormonal. No último ano aumentou essa percepção da importância do controle hormonal. Então, alguns pacientes, até hoje, eu tive 2 pacientes que passaram comigo e um deles era por essas queixas. Questões emocionais, cansaço, estresse excessivo e estava muito preocupado com a parte hormonal. Que bom, mas isso é uma ótima notícia. Isso vem aumentando. Aumentando. Isso, mas aquele paciente um pouco mais velho, 55, 60 anos, ele ainda tem aquela resistência em si, da questão da fragilidade. Não, eu acho que é só cansaço emocional relacionado ao trabalho. Ou até ele passa, não, isso é questão da idade mesmo. É porque eu tenho 60 anos e já estou velho, já estou cansado. Não, 70 anos é novo. A gente tem uma expectativa de vida aí bem alta. Sim, né? A expectativa de vida para a mulher, a última vez que eu vi, estava 79,6 para a mulher. Eu não sei se dos homens está 75. A expectativa em torno de 72 a 75. Isso 72 a 75. Quer dizer que a gente pode, homens e mulheres, a gente pode chegar com mais vigor, com mais vitalidade. Sim, com certeza. E para começar a fazer a prevenção o quanto antes. Quanto antes, porque quando a gente consegue identificar precocemente as alterações metabólicas e os fatores que estão levando a essa alteração, a gente consegue intervir de uma melhor forma. Então vamos pensar, às vezes o paciente está tendo alteração hormonal relacionada à obesidade. Vamos tratar a obesidade dele para ter uma melhora da produção hormonal desse paciente. Então a gente tem mecanismos de potencializar e melhorar a produção hormonal quando ainda dá tempo. Às vezes não dá tempo. E aí a reposição hormonal é indicada. E quando bem indicada, a gente tem ótimos resultados em si. Então a prevenção é o melhor caminho. O melhor caminho. Quanto mais cedo fazer o acompanhamento, né? Então você aí que está 35, 40 anos ou mais e tem esses sintomas de cansaço, estresse, fadiga, perda da libido, da energia, você tem que procurar o seu médico, fazer uma rotina de exames, de acompanhamento, anual principalmente, né, para tentar identificar da melhor forma e o mais rápido possível e intervir da melhor maneira para que você tenha uma qualidade de vida e uma longevidade. Melhor ainda. Às vezes está passando aí tanto estresse no trabalho, né, que está deixando de lado a saúde. E a grande maioria. O estresse aumenta o cortisol, diminui a testosterona. Sim. Aí não dorme bem, noites ruins, dias cabeça cansada. Aí às vezes a pessoa busca muito energéticos. Sim. Fórmulas ou também aqueles bebidas energéticas, fica buscando para suprir aquele cansaço que está durante o dia. Mas na verdade o que ele precisa é melhorar a qualidade do sono,
né? E reduzir o cortisol. Você pega também Sim. casos de jovens assim, com a testosterona totalmente desequilibrada. Paciente comigo, 24 anos, pesando 120 quilos. 120 quilos, 1,50 m. Nossa. Super obeso, obesidade de grau 3, mórbida já. Nossa. Paciente com sinais de resistência insulínica, estilo de vida ruim, só consome fast food, não faz exercício, vira à noite no computador jogando videogame. Então, assim, perfil metabólico ruim, hábitos ruins. Qual que foi? Ele procurou o médico para quê? Me procurou por quê? Porque ele estava cansado e indisposto, problemas sexuais. Mas era de se prevenir. Era então, de cortisol. Eu pedi os exames para ele. O que eu espero nesse exame? Um cortisol muito alto. Né? Uma deficiência hormonal relacionada a todo o metabolismo que ele tem, que é ruim. Né? E deficiências nutricionais. Então, vitamina D, B12, ferro, entre outros. Excesso de inflamação, né? Demais. Vai estar lá com uma insulina super alta, homocisteína muito alta. Demais. Às vezes a insulina alta que não funciona, tem insulina, mas ela não funciona, né? Porque está muito inflamado os receptores. Vejo também muitos casos de pessoas, você falou a obesidade nesse seu paciente. Vejo também muitos casos de pessoas obesas, doutor, que pedem a receita para um médico, um clínico, alguma coisa, um parente, que nem é da especialidade do parente. Sendo médico, pode prescrever testosterona, claro, mas às vezes não é especialidade. Pegam a receita de testosterona e já teve cliente que veio conversar comigo, felizmente eu tenho especialização no tema, e ele falou, olha, eu fiz a testosterona, não está subindo a minha testosterona. Eu falei, então eu vou te dar a péssima notícia. Antes de usar a testosterona, você tem que emagrecer, porque a taxa de gordura, de massa gorda, está tão alta que essa testosterona ela não está chegando nos receptores. Então, está aromatizando, não sobe. Então, veja que não é tão simples você pedir uma receita de testosterona, porque é um hormônio, é importante para a saúde, para a vitalidade, para homens e mulheres. É importante você ter bons níveis de testosterona, mas tem muita coisa antes que precisa ser avaliado. O grau inflamatório, o excesso de massa gorda, né? As vitaminas todas, né? E você também deve pegar vários casos assim, porque também hoje temos o outro lado, são duas coisas diferentes que eu estou te falando. Também temos o outro lado da situação. Jovens que vão para a academia e tomam hormônios dos mais diversos tipos sem acompanhamento médico, que na internet você encontra aí uma gama de produtos sem controle nenhum, né? Sim. São dois perfis de pacientes, né? A gente tem o perfil do paciente que ele quer só repor o hormônio, mas sem tratar ou identificar qual é a causa da deficiência hormonal. E esse exemplo que você citou, o paciente às vezes nem faz a dosagem de exame para ver se ele tem uma deficiência hormonal. E tem o jovem de academia, né, que tem a orientação dos coleguinhas ali para tomar o anabolizante, porque nesse nível seria anabolizante, não seria uma reposição hormonal. Isso é importante. A diferença de repor hormônio a níveis fisiológicos, quando indicado, isso através da literatura científica, a gente tem indicações para isso. Mas o uso indiscriminado de anabolizantes de academia, de mercado negro, os undergrounds, trazem repercussões ruins, né? Aumento de câncer e outras coisas, porque a gente não sabe a origem desses hormônios, né? E vai trazer um perfil desse paciente lá nos 40 anos totalmente diferente, né? Então, são dois perfis de pacientes que querem uma facilidade e não querem um acompanhamento. Então, intervir lá nos pilares, né, inflamatórios, pilares metabólicos, os nutricionais, a parte das vitaminas e minerais e aminoácidos, identificar isso para tentar melhorar o terreno desse paciente. Eu falo muito isso. Você quer plantar uma orquídea dentro de um terreno que é só lixo, ou você quer plantar uma orquídea num terreno que é adubado e preparado? Então, a nossa função é preparar todo o solo para que receba as situações, as suplementações, quando bem indicada, da melhor forma possível, né? Exatamente, o terreno biológico que a gente fala, né? Tem que preparar. E geralmente a pessoa já quer o medicamento final. E foi muito bom você falar da modulação hormonal, que aqui também, quando falamos de menopausa,
falamos bastante da importância dos hormônios que são semelhantes ao nosso organismo, que a gente chama de bioidênticos, são hormônios muitíssimo parecidos com o nosso organismo, praticamente a mesma coisa, e tem técnicas para fazer essa modulação. Eu sempre falo no caso da mulher, não é que você que tem 50 anos, mulher, que vai começar agora a modulação hormonal, não é que seu ovário vai voltar lá com os 18 anos e você vai começar a ter óvulos. Os óvulos já foram, já morreram, já acabou, né? Mas você vai ter um nível hormonal para você prevenir uma lista de doenças crônicas e perigosas e para você evitar doenças e viver mais e melhor. Então, a pessoa confunde, às vezes, essa modulação hormonal que tem que ser feita por médico, que tem que preparar o terreno com esse hormônio para academia para ficar bombado e que daí tem risco de câncer e começam a aparecer vários efeitos colaterais. Sim. Para a mulher também acontece isso. Você também trata a mulher, então você também vê isso, né? A gente vê que o uso em doses erradas, da forma errada, ou quando o paciente não tem indicação, os efeitos colaterais eles vão ser potencializados, né? Então vamos trazer isso tanto no homem quanto na mulher. Ginecomastia, né? Na mulher, mastite, acúmulo de gordura, né? Quando o paciente não tem indicação do uso do hormônio, ele pode aumentar ou reter acúmulo de líquido e aumentar a gordura visceral. Né? Aumento do volume prostático, pensando no homem. Entre outros, então, a acne, né? Então, mulheres queda de usando... cabelo. Então, isso, exatamente, acne, queda do cabelo, acelera todo o processo. Pelo amor de Deus, não me fala em cair um fio do meu cabelo. Mulher, se falar acaba meio fio de cabelo, não me fala em queda de cabelo. Então, a modulação hormonal na prática, tanto para homem quanto para mulher, ela tem muitos benefícios, mas ela precisa do quê? De um profissional que faça essa avaliação por completo, não é isso, doutor? Exato. O que a maioria das pessoas procura? Uma receita de bolo. Não existe a receita de bolo. Porque a individualização do tratamento do paciente, ele é muito dinâmico. A dose para você vai ser uma, a dose para mim vai ser outra. Isso é dinâmico, né? É muito específico. Então, a medicina de precisão ela não é uma receita de bolo. A gente precisa identificar quais são os transtornos, quais são as alterações metabólicas e hormonais. E através dos hábitos, da mudança da alimentação e, quando bem indicado, a reposição hormonal vai trazer benefícios. Agora, quando usado de forma incorreta, indiscriminada, não vai ter o benefício desejado. Hoje nós vivemos num mundo onde todas as pessoas são imediatistas. Imediatista, exatamente. Então, ela quer resolver agora. E uma outra comparação aqui, bem grosseira. Quando os profissionais vão até a rede social para falar, né, excelentes profissionais temos, e temos os ruins também, mas vamos pegar um excelente profissional que vai falar na rede social. Vai falar sobre um produto. Nunca ele vai conseguir falar em 1 minuto, 1 minuto e meio, realmente aquilo. Então, ele leva aquela informação, mas não significa que aquilo é para você. Exato. Se ele vai falar dos benefícios de uma testosterona, eu vejo até quando eu falo alguma coisa que auxilia a perda de peso. Que também não temos milagre na farmácia, viu? Não temos. O dia que eu conseguir fazer milagre, eu vou fazer em mim primeiro o milagre. Não vendemos milagre na farmácia. E o pessoal procura muito a bala de prata, o milagre, isso. A facilidade. A mágica. A mágica. Não quer... Hoje a população ela não quer se empenhar e se dedicar. Eu falo muito sobre o processo. O paciente que passa pelo processo e ele se dedica no processo, lá no final ele vai ter o resultado. Agora, aquele paciente que só procura o resultado, ele nunca vai ter sucesso. Vou dar um exemplo da perda de peso. Aquele paciente que procura perder 10 quilos, em quanto tempo eu vou perder 10 quilos? Esse paciente não vai perder. Agora, aquele paciente que entende o processo, que ele tem que fazer mudança do estilo de vida, melhorar a alimentação, fazer atividade física, e se for indicado o uso de alguns medicamentos e suplementos, esse paciente vai ter sucesso. Sim. É a mesma coisa na terapia de reposição hormonal. Quando esse paciente não é só tomar a testosterona, é mudar o hábito dele, melhorar o sono dele, fazer exercícios de força, dormir melhor, ele vai ter sucesso com a reposição hormonal quando bem indicado. A mesma coisa meu personal falou aqui.
aquele cliente que chega para ele, em quanto tempo eu vou ficar assim? Vem com uma foto, com a foto de uma pessoa X. Em quanto tempo que eu vou ficar assim? Ele pensa assim, meu Deus, acha que vai ser fácil ganhar essa quantidade de massa, pega a foto lá de uma coxa bonita, bem musculosa, músculo bonito, de um braço bonito, sabe? Meu Deus, não é fácil ganhar massa muscular. Ele falou, esse cliente não tem os resultados, porque a gente não tem esse milagre. Emagrecer é a mesma coisa, também chega na farmácia. O que você tem aí para emagrecer? E emagrecer também não é um produto. Não. Porque você vai emagrecer, você não vai perguntar, seu intestino está funcionando bem? Sim. Você está dormindo bem? Sim. É estressado? Tem compulsão por doce ou por salgado? Mantém uma dieta legal de segunda a sexta, chega sábado e domingo, vira de ponta cabeça e come até o reboco da parede. Exatamente. Mais ou menos isso, né? Os pacientes, eles querem colocar a carroça na frente dos bois, né? Eles querem tratar de cima para baixo. Eu falo assim, primeiro a gente precisa criar um alicerce, um hábito de vida, melhorar o seu sistema biológico, para depois chegar lá na construção do telhado. Isso. Né? A gente precisa aprender isso, e os pacientes têm tido essa dificuldade de entender, porque eles vêm com a promessa que vai ter uma pílula mágica, e isso a internet traz esse tipo de informação ruim, né? Ruim. Então, passar pelo processo, entender o processo, a gente vai ter melhor resultado. Isso que eu bato muito na tecla. Por isso que eu falo que o meu dilema é fazer saúde virar hábito. A hora que o paciente entende que ele precisa de hábitos saudáveis, ele vai ter sucesso pro resto da vida. Tem uma ação muito educacional. Sim. No seu tratamento também, né, doutor? Sim. Hoje, no seu consultório, você trata, então, a parte todinha de menopausa e andropausa, toda essa parte de modulação hormonal. Outro cliente que você também deve ter bastante é para emagrecimento. Sim. Esses são os principais clientes que te procuram hoje? Isso. Hoje eu tenho, meu carro-chefe é isso mesmo, a parte de modulação hormonal e emagrecimento. Seja a modulação hormonal, tanto na parte da composição corporal, como na parte da menopausa e andropausa. A gente ainda tem uma mistificação relacionada ao uso incorreto dos hormônios. E eu pego muito paciente que fez o uso errado e vem procurando ajuda porque está com o eixo hormonal todo bagunçado. Então eu acabo tratando uma doença causada pelo uso indiscriminado da parte hormonal. Que infelizmente tem bastante também, né? Tem demais. Demais. Nos jovens ainda, principalmente. Nos jovens, né? 18, 22 anos, 24 anos. A pessoa querendo soluções rápidas. Exato. Eu acho que tanto o uso indiscriminado de hormônio como uma solução rápida para ter uma virada de chave, ficar mais forte, musculoso, rápido, com mais energia, com mais virilidade, também foi o mesmo motivo que levou ao sucesso das canetinhas emagrecedoras, porque todo mundo quer um negócio rápido, né? Sim. E aí por isso que foi restrita a venda delas. Por quê? Começaram a trazer muitos problemas, né, do uso errado, sem orientação, causando pancreatite e outras coisas, e com a sarcopenia, né? Porque a perda de massa magra, né, da massa muscular, causa muitos transtornos metabólicos. Né? Lá no meu consultório também eu atendo muitos transtornos metabólicos, né? Então, tireoide, problemas de tireoidopatias, né, diabetes, osteoporose. E hoje o seu consultório fica localizado aonde? Passe o endereço para você que está nos ouvindo aqui, já vamos marcar a consulta. Isso, exato. Hoje eu atendo aqui em Itapetininga e atendo também em Angatuba. Em Itapetininga eu atendo na Clínica Reunidas e na Opima, ali perto da prefeitura. Se você tiver interesse e puder aí entrar em contato comigo para fazer acompanhamento da sua saúde, eu estou sempre à disposição. Perfeito. Doutor, como que os homens, esses que têm um pouco mais de idade, veem a parte de modulação hormonal? Tem uma aceitação maior, eles têm medo, eles têm mais resistência aos novos tratamentos? Não é que é novo. Modulação hormonal não é que ela é nova. É que mais pesquisas e mais estudos vêm comprovando os benefícios quando o hormônio é bem equilibrado. A gente só vê benefício, né? Sim. E esses homens têm facilidade de aceitar, os com mais idade? A gente tem visto um pouco ainda de resistências ali nos 60 a mais. Os 40 a mais
50 mais ainda a gente tem uma facilidade, porque esses pacientes eles têm um acesso maior à informação por causa da internet em si. O 60 mais ele ainda não está familiarizado muito com a internet, com a rede social. Então quando ele vem para a gente, ele já está com um problema, com sintomas mais agravados. E aí quando a gente discute essa questão da reposição hormonal para melhora da massa muscular, prevenção da perda óssea, né, controle das alterações metabólicas e aumento do risco cardiovascular pela deficiência hormonal, esse paciente ainda fica com medo, porque ainda existe uma mistificação relacionada ao câncer. Né? A reposição de testosterona causa câncer, né? Os 60 mais eles pensam muito isso, porque lá atrás, né, num estudo que foi lançado, que chama WHI, foi falado muito sobre isso. E hoje os estudos mostram o contrário, né? Eles comprovam que a reposição hormonal, quando bem indicada, ela traz... Previne o câncer. Isso, ela vai prevenir o câncer. Em algumas situações, pacientes com câncer de próstata pode ser usado, né? Em algumas situações. Previne a perda de massa muscular, previne a osteoporose, diminui o risco cardiovascular de infarto, AVC. Cognição. Melhora a cognição, humor, raciocínio clínico, disposição à energia. Então, o paciente, quando tem indicação, ele vai ter uma mudança muito melhor no estilo de vida desse paciente. Sim. Se fosse, esse estudo foi lamentável, que fizeram um estudo numa população, as pessoas envolvidas no estudo tinham fatores de risco que não foram excluídos do estudo. Exato. Um deles era obesidade. Outra coisa que usaram o hormônio de égua prenhe, né? Então, usaram acetato de medroxiprogesterona, que eu acho que nem existe mais. Nem usamos foi mais, banido né? isso. Usaram hormônios sintéticos. Nós estamos falando aqui desses hormônios que são iguais, biológicos, né? Exatamente. E também, se fosse esse caso, esses homens de 50, 60, 70, que nunca fizeram reposição, então essa população devia ser zero câncer. Sim, exato. Nunca teria câncer. Né? Exato. A obesidade e o sedentarismo causa muito mais câncer do que a reposição hormonal. Mas é muito menos falado. Sim. A gente vive de uma epidemia hoje do sedentarismo e a obesidade ninguém aborda. Não. A parte das doenças cardiovasculares, que é o que mais mata, né? A pressão alta sem controle, o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo. Né? O alcoolismo, os hábitos de vida, como já falamos aqui várias vezes. Isso que mata mais, né? Só que isso é bem menos falado. Porque envolve muito dinheiro. Envolve muito dinheiro. E eu percebo que a pessoa ela entra numa zona de conforto, assim, eu já percebi, pela minha prática na farmácia também. Eu tenho pressão alta, vou morrer com isso, né? E vai tomando o remédio e a atitude de começar o exercício físico parece muito difícil e distante. Mas pegar o seu antihipertensivo todo dia de manhã e tomar é bem mais fácil, né? Muito mais fácil. Então acaba... Mas é o que você está falando. Gastar a energia para mudar o hábito, mudar o estilo de vida, começar a fazer exercício é muito difícil para o paciente, né? Ele pensa assim, então é muito mais fácil cada vez mais tomar mais remédio. E a tendência da indústria é fazer com que você tome remédio. 20, não quer que você 30, tenha 40... Não quer. Não quer que você cliente mude seus fixo hábitos. ali, todo mês, cliente fixo. Então, por isso que eu tenho dentro do consultório, eu acabo que acho que 50% da minha consulta é orientação, mudança do estilo de vida, tentar melhorar os hábitos desse paciente para que ele tenha uma melhor qualidade de vida e mais longevidade. Então, a gente precisa entender isso e propagar mais informações sobre estilo de vida. Não se fala mais isso em prevenção. Isso é a maior ferramenta que a gente tem. E mais barato, né? Muito mais barato. Muito mais barato você prevenir e começar o quanto antes, né? Mas tem poucas informações. Por isso que eu fico muito contente, fiquei muito contente, estou muito feliz de você estar aqui, porque profissionais, assim como você, que gostam dessa parte educacional, levar informação de qualidade, divulgar, seja no seu Instagram, dentro do seu consultório, seja aqui no podcast, é importante que a gente consiga passar essa informação para mais e mais pessoas. Eu sempre que vou na academia, eu posto meus exercícios, às vezes um pouco descabelada, mas eu posto, porque não é porque eu quero me aparecer, não, porque já passei dessa fase faz tempo que eu passei. Eu sou eu e tá ótimo assim. Eu posto porque eu já recebi um depoimento de uma ela não é minha cliente, mas ela é conhecida minha.
ela falou assim, Isildinha, eu comecei a fazer exercício físico, e eu vi que você faz, parece que é tão bonito, parece que é fácil para você fazer, mal sabe que não é fácil, mas eu gosto e eu vou. Então, por isso que eu gosto de postar, por isso que eu comecei o podcast, doutor, também, para levar informações com profissionais de qualidade, separar o mito da verdade, a ciência do diz-que-me-diz-que, desse negócio de um dar medicamento para o outro, passar, empresto a minha canetinha para você, vendo uma dose para você, a gente está aqui para trabalhar essas questões, né? Isso é muito importante. Esse tipo de ação educativa que se perdeu no decorrer da saúde, né, no Brasil. E isso, resgatar o que você faz é excelente. E a gente tem um papel, né, como propagador de informação, né? A gente demonstra e leva para o paciente algumas ações. Então, se ele vê a gente fazendo, né, a gente vai influenciar esse paciente a fazer o paciente, o cliente, para fazer de uma melhor forma.